O Internacional define o valor de venda do Edenilson, vota um pedido de 50 milhões de gastos a mais e vê Pedro Raul cada vez mais longe do Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilaço? Segunda-feira, mais uma semana começando e Copa do Mundo rolando, Copa do Mundo com muitos jogos. Essa segunda agora tem 3 jogos pra gente curtir, maratoninha bem boa de futebol, né? Já que acabou o Campeonato Brasileiro, já que acabou a temporada do futebol aqui no país, pelo menos a Copa do Mundo nos salva. Se tem Copa do Mundo, tem KTO. Se tem KTO, tem free bet. Mas é só com o cupom Ernest, beleza? Entra lá em kto.com, se tu ainda não é cadastrado, faz teu cadastro, usa o cupom Ernest e vem brincar comigo com 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Eu quero agradecer demais todo mundo que tá chegando aqui, cara, todo mundo que deixa o like, todo mundo que já se inscreveu, que ativou a notificação. As notificações aumentaram um monte. Dei uma olhada ali no Analytics aqui do canal. Vocês estão muito bacana mesmo. Vocês estão junto nessa. A gente está muito bacana o que estão fazendo aqui, tá? O canal está crescendo porque estamos juntos, né? Conteúdo daqui e a parceria diária de vocês aí, beleza? Eu quero falar sobre 3 assuntos aqui agora, tá? Pedro Raul indo cada vez mais próximo do Vasco, né? Deixando cada vez mais o Beira-Rio, deixando entre aspas. Quero falar sobre Edenilson e quero falar também sobre um pedido de suplementação orçamentária que vai ser votado hoje no Conselho Deliberativo do Internacional, beleza? Então fica comigo aqui até o final do vídeo porque tem muita coisa bacana. Eu vou começar sobre esse pedido de suplementação, tá? Começa assim, aí a gente vai ter que entender por que o Inter tá pedindo isso e também por que a gente vai vender os jogadores. Isso para mim é muito claro, tá? Por quê? Agora a última atualização financeira do Internacional, agora em setembro, marca um ano deficitário em 38 milhões de reais. Ou seja, o Inter já gastou a mais 38 milhões de reais. Por isso que está com o saldo do balancete negativo. A tendência é acabar o ano com menos 10 milhões. Isso é previsto, é a previsão da gestão enviada, né, que a gestão mandou para os conselheiros no pedido esse de suplementação orçamentária. O que é a suplementação? É a autorização do conselho para gastar mais do que o previsto. E nesse pedido são 50 milhões de reais. Ou seja, o Inter está com 38 negativo agora. O Inter está pedindo para gastar mais 50 milhões e está prevendo terminar o ano com 10 negativo. Ou seja, ainda das duas uma. Tá? Ou para a gente acabar no azul, vai ter que vender um jogador. E aí a gente vai ter que vender um jogador até para ter barganha no ano que vem, né? Em 2023, para ter fluxo de caixa e poder fazer com que o Inter tenha aporte financeiro para pegar e fichar algum jogador, para fechar com reforços. Ou, então, com certeza, a gente vai fechar esses 10 milhões negativos aí nessa previsão que eu falei para vocês. As imagens que eu coloquei há pouco são do portal Transparência, do próprio Inter. Portal Transparência do próprio Inter. Então, vale a pena a gente ficar ligado no que está acontecendo também financeiramente fora do campo no Internacional. Porque tem o seguinte, o Pedro Raul, por exemplo, tá? Pedro Raul. A notícia que vem do Rio de Janeiro é que está cada vez mais próximo do Vasco. Por que está próximo do Vasco? Porque o Vasco é o único clube que está apontando fazer o pagamento da multa de 19 milhões de reais para o Kashiwa Reysol do Japão. Ou seja, não adianta negociar com os japoneses. O Vasco simplesmente vai lá, vai pagar a multa rescisória, vai tirar o Pedro Raul do Japão e vai fichar ele e acabou. Salário ali na casa dos 450 mil reais no Vasco. Tudo bem. Ah, Ernest, mas é porque eles têm uma parceira, porque eles têm a 777 Partner, né? Tem a SAF, vai investir 190 milhões em futebol. Ok? Perfeito. E eu nem acho que a salvação do Inter seja uma SAF. Eu ainda não tenho muito uma opinião formada sobre isso. Agora, a grande questão é,
A responsabilidade financeira ela não vem só do parceiro ou do aporte financeiro que uma SAF pode dar, mas sim de não gastar errado, né? Não gastar, por exemplo, 11 milhões de reais do David, que hoje a gente sabe que é um dos primeiros caras para ir embora em 2023, que o Inter quer negociar agora. E o Inter contratou o David por 11 milhões de reais, pagando 45% dos direitos econômicos dele. Então, assim, não adianta só simplesmente dizer que vamos pagar menos ou vamos precisar gastar mais se não tem, no mínimo, uma análise interessante. Pega, tu vai chegar e vai me dizer assim, ó, Ernest, beleza, mas eles trouxeram o Pedro Henrique, o Wanderson, o Depena, perfeito, mas esses jogadores eles tiveram um mínimo aporte financeiro para tirar dos clubes e sem contar o Depena que estava, por exemplo, acabando o empréstimo no Dinamo de Kiev, acabando seu contrato no Dinamo de Kiev, o Wanderson agora tem uma questão de 4 milhões e meio que tem que pagar também de euros. E o Pedro Henrique foi tirado também do time da Grécia por 1,5 milhão de euros. Então não é bem assim que não gastamos dinheiro, né? Por último, eu quero falar sobre o Edenilson, porque o Inter já estipulou também o valor que vai contratar, que se algum clube quiser contratar o Edenilson, terá de pagar para o Colorado. O valor é de entre 10 e 12 milhões de reais. O Inter está vendo que tem Santos interessado, tem o Atlético Mineiro interessado, o Red Bull também chegou a dar uma pensada também, depois teve até a questão do Maurício, né? Então o Inter sabe que essa é uma boa moeda, ou de troca, ou de possibilidade de ganhar dinheiro nos seus cofres. O Santos, por exemplo, por conta do Papito, por conta do Odair Hellmann, que agora é o novo técnico do Santos, está pedindo o Edenilson. O Santos, inclusive, quer até o Patrick do São Paulo, né? E aí o Santos iria negociar com o São Paulo uma outra questão. Agora, o que o Inter quer, segundo o UOL, isso é uma informação do UOL, eu confesso que eu não consegui apurar sobre isso para ter confirmação disso, são 3 jogadores. O Inter deu 3 jogadores de possibilidade de empréstimo, tá? De troca, perdão. Tá? É o goleiro John, é o atacante Lucas Braga, eu já tinha falado sobre isso aqui na semana passada, que o Inter, de repente, poderia querer uma troca entre o Edenilson e o Lucas Braga, e também o lateral esquerdo Felipe Jonathan. São esses 3 jogadores que seria uma lista que o Inter deu assim, ó, beleza, vocês querem conversar, eu quero esse jogador e mais um dinheiro. É óbvio, eles não vão simplesmente fazer um troca-troca no taco. O Inter também não vai pagar salário do Edenilson. O Inter não pretende emprestar o Edenilson para um concorrente de Campeonato Brasileiro ou de Copa do Brasil, por exemplo, e aí depois acabar emprestando, pagando o salário dele e ainda reforçando um rival, de repente, nas competições nacionais. É uma história que com certeza vai render ainda, tá? É bem provável que o Santos vai tentar uma contraproposta agora e novos capítulos vão acontecer, novas pegadas vão acontecer aí sobre esse caminhar aí entre o Santos e o Edenilson. E é óbvio que vou trazer para vocês aqui no canal, beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui, eu te agradeço demais, cara. Te agradeço demais. Deixa teu like, te inscreve no canal. Confere aqui os meus parceiros. Live Consórcios, Otto Canil, Wine Vídeos. Confere aqui na descrição do vídeo aqui que tem muita coisa bacana que de repente tu pode pegar e aproveitar. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.